E aí galerinha, seja bem-vindo ao canal Paradigmata. Hoje nós vamos estar conversando um pouco acerca do conceito e da ideia de globalização. Essa ideia de globalização ela passa a ser discutida cada vez mais nos vestibulares, no Enem, nas provas que a gente vai fazendo. Mas por quê, tio? Por uma coisa bem simples, gente. A globalização ela é um fenômeno que começa a ocorrer aí a partir do século XV e que vai se destacar cada vez mais nos últimos séculos, nos últimos anos, principalmente pelo avanço tecnológico das comunicações e também pela transformação do mercado. E isso vai impactar diretamente no nosso dia a dia, nas nossas formas de nos relacionarmos. A globalização ela tem algumas características claras e para que a gente possa entender um pouco ela, a gente vai listar elas aqui para a gente começar a discussão. São elas: uma integração social, econômica e política, uma união do mercado mundial, um fortalecimento das relações internacionais, um aumento da produção e do consumo de bens e serviços, um avanço tecnológico e dos meios de comunicação, uma instantaneidade e uma velocidade das informações, um aumento da concorrência econômica e até mesmo do nível de competição, o surgimento dos blocos econômicos, uma ampliação do uso de máquinas na execução de tarefas, um crescimento da economia informal, uma valorização da mão de obra qualificada e uma privatização das empresas estatais. Veja só, galerinha, com isso a gente teve toda uma mudança no cenário e no contexto do mundo ao longo aí de praticamente 5 séculos. Lá no século XV começa ainda os primeiros passos dessa globalização, no que a gente chama de fase embrionária. Mas o que seria essa fase embrionária? Vamos entender. Nessa fase embrionária, que vai do século XV até o século XVIII, nós temos algumas transformações. Nós temos o rompimento desse vínculo que nós tínhamos com as instituições religiosas da Idade Média, e o Estado se tornando cada vez mais independente. Nós temos o poder absoluto chegando na mão de alguns gestores, como é o caso dos reis. Nós temos também uma transformação nas questões geográficas, o que vai levar com a descoberta do novo mundo a novas brigas políticas e econômicas, o surgimento de uma nova forma de economia com a transição do feudalismo para o capitalismo. E nós vamos ter também aí a inclusão de novos conceitos, como a ideia de sujeito, como a ideia de humanidade. Novas discussões vão começar a vir também, aí chegando nesse século XVIII, nesse início do século XVIII, ainda nessa fase embrionária do que viria a ser essa era moderna, esse novo mundo. Logo após nós temos uma fase incipiente, que vai durar aí da metade final do século XVIII até a metade inicial do século XIX, quando a gente vai começar a discutir ainda mais essa questão do internacionalismo e os problemas que esse internacionalismo vão começar a causar. É o momento aí que essas revoluções industriais começam também a dar cabo, a ajudar no desenvolvimento do que viria a ser uma classe operária cada vez mais organizada, ou assim entendendo como uma classe operária. A próxima fase é a fase da luta pela hegemonia, que vai de 1870 a mais ou menos 1920. É o momento no qual esse novo mundo vai ver uma aceleração da questão das comunicações, e aí o rádio vai vir para fortalecer isso. A construção de uma indústria midiática também vai vir nesse começo, nessa virada de século, para desenvolver ainda mais essa comunicação e acelerar isso. Nós vamos começar a encurtar cada vez mais as distâncias, e aí o avião ele vem gradativamente ganhando força e participando também dos primeiros conflitos internacionais. E aí a gente vai ter o primeiro conflito universal do mundo inteiro se envolvendo na Primeira Guerra Mundial. Nós vamos ter também a criação de alguns parâmetros, como um calendário universal e também com a criação de uma data e hora para cada país de forma organizada e sistemática nessa transição aí do século. Tá dando para entender? Depois vem a fase das incertezas, ali a partir da década de 60, onde a gente vai começar a questionar um pouco todos esses avanços tecnológicos, todos os benefícios que esses avanços estão trazendo. Nós vamos começar a trazer à tona discussões sobre as questões ecológicas, a própria ideia de sujeito, a ideia de família, são alguns conceitos que vão começar a serem discutidos novamente e questionados. A questão de gênero e a questão das etnias vão voltar cada vez mais à tona também nesse debate. E vai ser um momento aí que a globalização ela vai passar por uma tensão. É um momento de incerteza, é um momento de questionamento, é um momento de tentar se reconstruir, se repensar. É também a fase no qual a gente vai ter aí a inclusão desse terceiro mundo. E aí o terceiro mundo vai começar a participar cada vez mais desse processo produtivo, vai começar a ofertar uma mão de obra barata para atender à construção e ao desenvolvimento de produtos pelas grandes multinacionais. É o momento no qual esse terceiro mundo vai sofrer levas de privatização com a entrada de capital internacional, coordenando principalmente suas indústrias de base. E aí essas mudanças elas vão levar também a gente a um momento de pensar a questão das contradições que essa globalização traz. Ao mesmo tempo no qual a gente tem uma união, uma facilidade das comunicações, um relacionamento mais fácil entre os países e uma entrada e um fluxo migratório e humano também entre essas nações, nós vamos ter aí um problema, uma diminuição cada vez mais das identidades de cada uma dessas nações, a própria noção de identidade nacional ou de uma cultura nacional sendo aí
transplantada ou mesmo se relacionando, transpassada por uma cultura maior, por uma cultura global hegemônica, vinda em especial das grandes nações e das detentoras do grande capital. Tá dando para entender? Essa é mais ou menos uma ideia que a globalização vai estar trazendo. Dentro dessa perspectiva toda, tem alguns pontos importantes para a gente entender. A gente viu ali aquelas características e a partir dessas características a gente tentou entender um pouco esse desenvolvimento. Mas aí tem um geógrafo brasileiro chamado Milton Santos, que vai ser um dos grandes pensadores dessa questão. E aí ele vai pensar essa globalização, esse momento desse avanço tecnológico, a partir de 3 perspectivas. Uma globalização como uma fábula. E o que ele quer dizer com isso? Milton Santos vai começar a pensar que essa fábula, essas narrativas, vão fazer com que a gente comece a viver a fantasia de que essa globalização ela trouxe um mundo melhor, ela resolveu os nossos problemas, que esse avanço tecnológico e esse avanço e essas transformações na produção, elas beneficiaram o ser humano como um todo. E na verdade isso é só uma fábula, isso seria só uma história, seria só um conto para distrair, para tirar a atenção, para nos iludir numa lógica perversa. Aí vem o segundo ponto dessa globalização dele, que seria a globalização como uma perversidade. Perversidade por quê, tio? Porque ao mesmo tempo que ela leva um grupo pequeno a ter cada vez mais, ela leva um grupo grande a ter cada vez menos. E esse grupo grande ele passa a ser explorado de forma cada vez mais intensa, cada vez mais massiva. As nações elas vão começar a tirar dos seus países as multinacionais por conta das questões trabalhistas e vão levar para os países do terceiro mundo. Elas vão começar a intervir diretamente em outras nações no desenvolvimento de mercados consumidores de produtos vindo de uma outra cultura, vindo de um outro meio ou até mesmo em um outro idioma. Eu até costumo brincar muito com os meus alunos, falando para eles, por que a gente tem aula de inglês no colégio? Por uma coisa bem simples, a gente precisa aprender a língua do colonizador. Então, quando os americanos chegarem aqui, afinal, a gente vai ter que saber um pouco disso. Isso faz parte também do projeto da globalização. A gente passa a ter idiomas falados por quase todo mundo, apesar de não serem os idiomas nativos desse povo. E isso é um impacto que a gente vai ter, por quê? Por conta da entrada desse capital, por conta da entrada desses elementos culturais. Se a gente pensar que o Brasil vai viver aí no começo do século XX uma onda na qual no rádio a gente vai ter tocando principalmente música internacional e gradativamente que a gente vai começar a partir de políticas públicas, intervenções do Estado, a começar a desenvolver a entrada de uma música nacional, o desenvolvimento e o incentivo da produção artística nacional, o desenvolvimento de cinemas nacionais, que a gente também vai ter esse mesmo problema com o cinema. Você vai no cinema hoje na cidade, tem o quê? Filmes internacionais, filmes de Hollywood ou filmes de grandes corporações do país. E isso faz parte dessa contradição. E mais do que isso, se intensifica a exploração e a diferença entre os povos, uma característica base dessa perversidade. A gente tem pessoas morrendo de fome, então essa tecnologia, esse avanço tecnológico não acabou com os problemas que a gente tinha no mundo até então. Muito pelo contrário, vou deixar ainda mais claro que alguns têm, outros não têm. Esse conhecimento vai transformar as relações trabalhistas. Nós vamos passar agora a ter a necessidade de uma valorização de um trabalho qualificado. E aí, com a globalização, há uma mudança de quem está realizando o trabalho e como esse trabalho vai ser realizado. De um trabalho que seria realizado por pessoas comuns a um trabalho realizado por pessoas especialistas e até mesmo por máquinas. E aí, boa parte da população vai perder seus empregos com um processo de automação industrial que a gente vai ter passando pela produção. Outro ponto que o Milton Santos levanta, e aí a terceira via da globalização para ele, seria a globalização como sendo uma esperança. Uma globalização de um mundo melhor que vai vir. E como assim, tio? Qual é essa ideia de uma esperança? O Milton Santos ele acredita que com essa democratização do acesso a essas comunicações, com a facilidade que as pessoas passaram a ter e com o terceiro mundo tendo acesso a parte disso, apesar de uma forma um tanto quanto predatória, mas o terceiro mundo e a classe baixa de todos os países e a massa poderia começar a se pensar em subverter a ordem. É um processo baseado numa perspectiva bem marxista que o Milton Santos traz, mas é uma ideia bem clara de que as pessoas agora com acesso à comunicação da internet, com o YouTube, com outros meios de comunicação, as pessoas comuns podem passar a contar suas próprias histórias, podem passar a construir seus próprios meios. Então imagina só que até pouco tempo atrás você não seria famoso sem você estar dentro de uma indústria cultural, sem você estar dentro de um processo de grandes produtoras, de grandes marcas, sem você estar fazendo cinema dentro de grandes produtoras. Aí você chega hoje e você com um canal no YouTube, você pode atender aí e chegar até a casa de milhares e milhares de pessoas. Isso é um impacto que a globalização vai trazer. E o Milton Santos vai começar a pensar, olha só, se as pessoas comuns passarem a criar isso, essa comunicação, essa forma de contar, essa
economia paralela, esses modelos alternativos, ele vai começar a levar esse sistema a pensar os dois primeiros pontos, a fábula e a perversidade, e tentar modificar e tentar construir um mundo melhor. Tá dando para entender, galerinha? Mais ou menos essa a ideia da globalização. É um mundo cheio de características específicas, então se liga nessas características. Pensa que com essa transformação, essas características elas vão se intensificando ao longo aí de quase 5 séculos e fazendo com que mude também a forma como o ser humano se relaciona, como o ser humano vive. Beleza? Gostou? Curte, se inscreve no canal, compartilha com os coleguinhas e a gente vai rumo junto à aprovação.